inaugural me recordam, mencionou que eu fui reitor, o tempo do reitorado, que está aqui. Cadê o Armando? Está ali, o Armando, né, que foi meu companheiro de gestão, dirigiu o nosso hospital universitário, né? Nós tínhamos o acolhimento do ano letivo sempre com uma aula de inquietação. Não era uma aula inaugural, era uma aula de inquietação. Esse era o título. Também vi aqui a Cecília, que fazia parte do grupo de comunicação que contribuía para esse momento inaugural, mas interpelante, como inquietação, né? Algo que envolvesse colocar em juízo crítico as nossas convicções e as nossas certezas para trabalhar do ponto de vista problematizante as questões que nos mobilizavam, né? Então, a aula de inquietação era exposta, porque saía dos lugares formais, ia para o teatro de arena, em cena aberta, e com o risco, porque ali também, como acho que você quer sugerir, a ocupação era um requisito. Eu preciso ocupar. Inclusive, na primeira aula, o mote era ocupe a UNB. Aí os conservadores achavam aquilo uma provocação, e era. Agora, ocupe do ponto de vista protagonista, do ponto de vista transformador, né? Então, eu queria dizer assim que é uma aula inaugural, mas como Fabiana sugeriu que fosse com o espírito da ocupação e da inquietação, eu queria resgatar essa experiência e tentar com vocês construir também um diálogo inquietante, né? Que nos mobilize do ponto de vista, né, de que o mais importante aliás, isso é uma referência de um grande poeta brasileiro, que é Manuel de Barros, né, que tem um livrinho notável, o livro das ignorâncias, né? Eu vou falar com cuidado, porque tem um poeta aqui também, o Armando, né? E ele dizia que desaprender 8 horas por dia ensina os princípios, né? Então, eu queria trabalhar um pouco nesse sentido do desaprender, não é para valorizar a ignorância, mas é para dizer que ela é uma pedagogia, no sentido de que podemos refazer as nossas percepções de realidade e de mundo, né? Então, ao me colocar aqui nesse sentido, eu queria primeiro agradecer a honra do convite, né? Eu me sinto parte do staff, porque há muitos anos venho convivendo com a Fiocruz, e não apenas pelo fato de que ela está instalada no nosso campus universitário. Eu, inclusive, estive aqui no palanque da pedra inaugural, que foi colocada aqui há alguns anos na gestão do reitor Todorov, né? A pedra inaugural. Depois, porque nós participamos de todo esse projeto, nasceu esse projeto arquitetônico, né? Com as achegas da orientação da instituição, mas nasceu das pranchetas do Centro de Planejamento Oscar Niemeyer, da UNB, que foi dirigido pelo Oscar Niemeyer e é a escola arquitetônica da UNB. E o projeto nasceu lá, um projeto premiado. Então, depois, com a instalação da escola de governo, que isso é uma escola de governo, né, me envolvi muito com vários programas acadêmicos da Fundação. Um deles, esse projeto que foi aqui mencionado, o Direito Achado na Rua. Os volumes 4 e 6 da série Direito Achado na Rua, dia 22 agora, dia 21 e 9 agora, a gente lança o 8º volume da série, que é a Introdução Crítica ao Direito à Comunicação e à Informação. Também dentro da conjuntura, né? Uma leitura crítica da comunicação e da informação, né? Mas os volumes 4 e 6 foram construídos com a Fiocruz. E por conta da Fiocruz,
com a OPAS, a Organização Pan-Americana. Está aqui o Paranaguá, que foi o mediador da produção deste o conjunto reflexivo que está expresso em 2 volumes, um nacional, porque em português e dirigido a dialogar com o Sistema Único de Saúde para mobilizar as inteligências, sobretudo dos agentes de justiça e de saúde, e entre os agentes de justiça, os juízes e os procuradores da República, para entender o significado da saúde como um direito de todos e um dever do Estado, uma política pública que é um dos elementos transversais do modelo de Constituição que se estabeleceu aqui com a redemocratização do país entre 1985 e 1988, considerando a Constituinte, né? E que sabemos, o grande movimento sanitarista no Brasil foi um dos balizadores do desenho político que serviu à redemocratização e à Constituição. A redemocratização por conta do reconhecimento de que o papel transformador estava no social, na sociedade comum, né? E a Constituição porque ali os princípios dessa Constituição participativa foram construídos no desenho que a Conferência Nacional de Saúde, a Conferência Nacional de Saúde Bucal, para fazer referência aqui ao nosso Swedenborg, né, que foi um dos vamos dizer assim, criadores da Conferência Nacional de Saúde Bucal, né, também da área de saúde, mas saúde bucal, veio estabelecer. Então, o volume 4 é a introdução crítica ao direito à saúde, com essas características de pensar a saúde como o direito de todo e dever do Estado, mas fazê-lo sob a perspectiva de inserir no debate com os participantes do curso a qualificação dos valores, dos princípios, dos enunciados novos que foram inaugurados com a luta pela democracia e pela participação, né? E o volume 6 é o mesmo, só que em espanhol, alterado para agregar pensamento continental e, por conseguinte, para descolonizar a leitura do social e do político pelo viés do pensamento brasileiro, né? Mas para dialogar com outras perspectivas que no continente pensassem o mesmo problema e vivenciassem as mesmas inquietações e desafios semelhantes, né? Então, foi el derecho desde la calle, né? El derecho a la salud, né? E que ambos serviram a base de cursos de educação à distância para esses públicos. O internacional pensando chegar a 40 mil pessoas no continente. Não pudemos realizar a proposta, embora houvesse todo o apoio institucional, a conjuntura, mas fizemos um projeto piloto que envolveu a Espanha, a Argentina, o Haiti e o próprio Brasil. E até fizemos uma diplomação aqui no auditório externo da Fiocruz. Então, a vivência é grande, e antes disso eu também havia trabalhado com a Faculdade de Direito com um grande projeto de regulação da área de saúde, né, trabalhando a documentação que está abundante no país, mas é esparsa. Então, isso é só uma introdução para dizer que eu me sinto integrante deste percurso e por isso que a aceitação de estar aqui foi uma responsabilidade, né, de quem tem vivenciado todo esse processo. E é uma alegria também estar vendo vocês, a Socorro, o Swedenborg. O Swedenborg é autor no Direito Achado na Rua. Nós estamos usando as referências bibliográficas. Exatamente. Como ele é autor também no tabloide que a gente
criou aqui há algum tempo, chamado Observatório da Constituição da Democracia, um tabloide muito importante, que editamos por 3 anos com uma edição mensal, né, com a assessoria do Luiz Recena Grassi, né, e que tinha vários observatórios dos movimentos sociais, do Ministério Público, do Judiciário e temas acadêmicos livres, né, e na área de saúde tem uma forte contribuição dele nesse... Hoje ainda encontro muitas citações de material desse observatório, né? Como tabloide nem sempre tem um lugar, vamos dizer assim, nas estantes, mas por conta da tecnologia tem repositórios onde eles estão disponíveis. Flávia me disse que o material de vocês vai integrar esses repositórios ARCA, né? A ARCA da Fiocruz, né? Então, queria cumprimentar os que estão aqui, ministro Agenor, Paranaguá, Celina. Isaac aceitou o convite para a conversa de Justiça e Paz do dia 8 de maio. Nós vamos discutir lá com a CNBB e a Arquidiocese, a Comissão de Justiça e Paz, o Brasil que queremos e o futuro do Distrito Federal. Então, Isaac Reutemann e Aldo Paviani vão animar a conversa. Você está convidado. Ela tem que ir, porque ela precisa ajudar o Isaac a fazer esportes radicais, que é subir aquela escada lá do auditório. O elevador não funciona. Mas já conseguimos que o bispo cedesse a vaga dele para o carro dela estacionar lá. Então, meus caros, Zila, você está aí atrás, tá? Bem, eu quero dizer que li o referencial de configuração do curso, o modo como vocês o pensaram. Agora que Fabiana mencionou, né, o processo de trabalho para gerar, né, o que será o projeto pedagógico, mas a programação do curso. E identifiquei esse mecanismo forte da transversalidade, passando pelo eixo que propuseram para a exposição de hoje. E do ponto de vista, vamos dizer assim, de observação exterior, quer dizer, que não está tão identificada com o que é o desenvolvimento programático, eu de saída captei, que eu acho que é o que vai balizar a minha conversa aqui com vocês hoje, a interconexão que vocês propuseram, necessária, inclusive, porque é a condição para superar a contradição funcional, quer dizer, um pensamento complexo que organiza o processo instalado num curso de especialização, né? Quer dizer, é uma contradição nos termos, mas não é uma contradição material, né? Porque significa recuperar os elementos organizativos do processo de conhecimento que a modernidade instala sobre o paradigma da cientificidade, em que a especialização é a expressão da modernidade científica, que é o positivismo, né? E a especialização é a sua forma de enunciar, né? Mas não é a especialização como Comte pensava que fosse, é a especialização encarnada na complexidade, né? Então ela reporta áreas, mas o faz com essa preocupação que vocês indicaram na proposta. Então, a contradição se resolve, né? E se resolve dialeticamente, não é isso? Não precisa produzir aquele vício que Marx encontrou no trabalho de Proudhon, dizendo que, quando eles debatem sobre a miséria e a filosofia, né, que o senhor Proudhon quis fazer síntese, mas foi tão canhestro que produziu um erro composto. Não é isso? Então, ao invés de articular a contradição, né, produziu a assimetria, produziu a antinomia, né? Então, aqui eu acho que o programa, e vocês identificaram isso, se referindo
aos elementos de transversalidade, que tem a ver com o que vocês aqui falaram de sociedade, Estado e democracia, mas tem também muito fortemente, e se aproxima de mim, a referência na justiça. Né? Metade do programa tem como referência a justiça. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o que me chamou mais atenção também na proposta foi a preocupação que vocês inseriram na fundamentação do projeto, identificando, né, a necessidade de radicalizar uma outra aparente e presente anomalia, que é o que vocês lá chamaram de naturalização dos processos sociais e políticos, que, de alguma maneira, se expressam como um dado, que é tanto mais assumido enquanto dado, porque ideologizado, e reduções sociais, históricas, políticas, do que é o processo dramático de formação do social e do político, a sociedade e as instituições, o Estado, por exemplo, e a exigência que vocês esperam ter de desnaturalização, que é o mesmo que desideologização, de problematização desse processo, reivindicando que toda a leitura do programa fosse pelo eixo da consideração do fenômeno histórico do qual ele se situa. Quer dizer, como é que as instituições surgem, como nossas crenças se formam, como nossos valores se estabelecem, como os nossos conceitos se configuram, as categorias com as quais nós operamos. Isso. Querer de vocês, de algum modo, saírem da zona de conforto, das suas pré-compreensões, dos seus pré-conceitos, dos seus pré-juízos, e poderem atuar intelectualmente no campo da sua formação aqui, a partir dessa proposta, de modo que o primeiro desafio que se faz para essa desnaturalização, para a produção de juízos críticos, é perceber que as pré-compreensões, os pré-juízos, os pré-conceitos com hífen facilmente se transformam em pré-conceitos sem hífen, pré-juízos sem hífen, né? E que, de algum modo, né, nos condiciona, porque a gente acaba cotidianamente produzindo discursos teóricos e técnicos sobre o mundo e sobre as nossas práticas, sem nos darmos conta de que, consciente ou inconscientemente, nós inserimos nos nossos discursos essas falsas consciências da nossa própria capacidade de estar no mundo. Então, eu acho que isso é o primeiro dado, e isso é tanto mais necessário quando a conjuntura atual, quem me usou a expressão há pouco, acelerada, não é isso? Acelerada, né? Ela dificulta a nossa capacidade de discernir e, por conta desses fatores, nos atropela e nos impede de refletir sobre a condição da nossa própria ação. Né? O Socorro falava do filósofo e do político, né? E aí essa coisa tem que ser colocada nesses termos, de modo que, para lembrar um pensamento que se dizia morto, né, mas que não está, né, ser filósofo, ser político é ser capaz, né, de agir no mundo para transformá-lo e não apenas ficar ali submetido aos dados da construção ideológica do mundo, mas atuar na construção do mundo. Então, a terceira consequência é que há
uma dimensão que nos é dada, mas ela é construída por alguém, por alguém, e nós somos passivos nesse processo. O que urge para nós não é ficar contemplando essa realidade, mas atuar na sua construção para transformá-la. Então, o mundo não é um mundo dado, é um mundo construído. E o que é que a gente pode fazer nesse contexto para participar como agente protagonista da construção do mundo, né? Da construção das políticas, né? Então, esse é o pano de fundo, né? Aí, claro, para ter sentido a conversa, eu me refiro ao que está ali proposto no programa e quero retomar o seu eixo orientador para fixar os pontos do que aqui seria o objeto da nossa reflexão nessa manhã, né? O primeiro ponto é, entre sociedade, Estado e democracia, levar em conta na proposta que há um processo de formação econômica, social, cultural, política e jurídica. A realidade se expressa sob a forma de história, né? Ortega y Gasset dizia assim: o homem não tem natureza, ele tem história. Claro que tem um sofisma embutido aí, porque a gente pode cair na ilusão de que então a história é a sua natureza, cai no essencialismo de novo e se perde, né? Mas a gente entende o que ele quer dizer. Ele quer dizer que a gente não nasce homem ou não nasce mulher, né? A gente se forma homem ou mulher, a gente se constitui homem ou mulher. Isso está em Hegel, está em Simone de Beauvoir, né? A condição da incompletude e a condição da existência como sujeito não é uma resultante biológica, é uma resultante histórica. Quer dizer, nós não nos constituímos homens ou mulheres porque nascemos biologicamente com essa configuração genética. Nós nos humanizamos na história, né? E é por isso que no social e no político a gente tem estruturas biológicas animadas, até por consciência, mais reflexiva ou mais transitiva. Um cachorro, por exemplo, tem consciência transitiva, né? A pessoa humana tem consciência reflexiva, né? A gente se coloca o problema da humanidade. O cachorro não se coloca o problema da caninidade, né? Mas ele atua, quem tem cachorro em casa até se relaciona de modo muito mais interativo do que com as pessoas, né? A gente entende o cachorro, a gente entende o que ele quer. Uma pesquisa recente, uma pesquisa recente colocou que os cachorros também começam a adquirir comportamentos semelhantes aos seus donos. Exatamente, semelhança física também. O cachorro do vizinho é da cara dele. Ele não dos outros. Você é da cara dele. O Luizinho se parece com o Gedel e com o cachorro dele. Olha, amigo nosso. Mas é sério. Os animais têm um nível de consciência, né? Tanto que agora tem uma pesquisa dizendo que o cientista está orientando abelhas para cumprir atividades que eles definem para elas. Atividades, vamos dizer assim, funcionais do ponto de vista de adestramento das abelhas, né? Então, a consciência é um dado que é partilhado pela espécie animal, distribuída conforme o processo histórico entre os animais. Os humanos têm consciência reflexiva. Ele significa assim, ter consciência de que tem consciência. Ter consciência de que tem consciência. Os animais não humanos têm consciência, mas é transitiva, né? Eles não têm consciência. Por isso que eu disse, o cão não se propõe o problema da caninidade. Nós nos propomos o problema
da humanidade e nos transformamos nesse processo, né? Aplicado ao social significa que as distinções se estabelecem não só entre os animais, não podemos dizer racionais e irracionais, porque já vimos que há racionalidade no animal não humano, mas entre aquilo que é historicamente se constituir como uma subjetividade transformadora do mundo, que é capaz de elaborar projeto. A gente elabora projeto. A abelha, por mais sofisticada que seja a sua inserção na colmeia, ela reproduz o seu modelo eternamente, porque ela não tem um projeto, né? A gente se transforma, e nisso nos transformamos, nos humanizamos. Daí que, do ponto de vista político, as leituras mais atentas se dão conta de que os grandes pensadores sempre nos apontaram a direção, esse completar-se humano. Não nascemos homens, não nascemos mulheres, nos formamos homens ou mulheres, né? Porque do ponto de vista do protagonismo social do humano, a humanidade é uma experiência. E é uma experiência que mostra resultados desiguais. Por exemplo, no clássico trabalho de Aristóteles, A Política. Inclusive importante, lá é onde ele estuda, por exemplo, as constituições do tempo dele. 138 constituições para formar aqueles modelos de classificação das formas de governo e da política. Democracia, ditadura, aristocracia, tudo lá, comparando as 138 constituições que ele estudou entre a Grécia e a Ásia, que era o seu campo empírico de estudo. Lá, menos do que isso, que é o que se celebra de Aristóteles, porque até hoje a gente usa a categoria aristotélica de classificação das formas de governo, incluindo a democracia, né? O que me chamou a atenção ao ler o livro é que a expressão mais forte do livro é a que se celebrou com o enunciado que a gente repete. Diz Aristóteles: o homem é um animal político. Ele não diz assim, é um animal racional, para pegar o modelo que a gente estudou na escola, né? O homem que é racional, né? Ele diz, o homem é um animal político, um zoom politicum. Por que essa definição é importante? Porque ela serve para contrapor o que no próprio livro ele utiliza de forma definitória, ao dizer, por exemplo, que aqueles que não se constituem como homem propriamente, enquanto animal político, porque tem função na polis, na cidade, né? Na vida social, na vida ativa, não são homens. Então, nele, o que não são os homens? Os estrangeiros, os párias, as mulheres e os escravos. Uma sociedade escravocrata. E aí, lá no livrinho dele, né, ele vai dizer assim, o escravo, por exemplo, qual é a definição dele? Por oposição a de homem, que é o animal político. O escravo está lá dito, com essas palavras, é uma ferramenta que fala. Depois Cícero, em Roma, vai repetir, utensílio vocalis, ferramenta falante. Para colocar a expressão geral, né, de que, enquanto tal, o escravo, os romanos vão dizer, ainda num sistema qualificadíssimo de organização política, que é o mais formidável empreendimento que gerou a ideia de império, né, e de universalidade do império, que o escravo, ele diz em latim, servus persona non habet. O escravo não é pessoa humana. Né? Você diz, isso é coisa do passado. É coisa do passado? Primeiro marco da nossa referência histórica, tomando um modelo de análise do processo político que a história marca. As constituições, já que é daí que nós vamos tirar, por exemplo, a ideia do significado qualificado da saúde como um direito. Né?
Como é que chama a Constituição atual, que agora começa a se desconstitucionalizar, como é que chama? Cidadã. A primeira Constituição brasileira é de 1824. 1824. Já tinha havido a Revolução Francesa, já havia a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, não das mulheres. Olympe de Gouges quis fazer uma inserção da mulher e foi guilhotinada. Fundamento da execução. Ela não traduzia a ideia de virtude, castidade e pertencimento à condição de figura do lar, certo? Ela não era casta, não era recatada e não era do lar. Guilhotina mesmo. Né? Na Declaração de 1789 tem um enunciado marcante, que é o seguinte, está lá dito: não será a Constituição, pode ter a forma de Constituição, pode ter o articulado, pode ter o desenho de Constituição. Isso serve muito para olhar hoje, né, quando a gente discute fundamento de ações políticas com base no enunciado formal das leis da Constituição. Né? Impeachment, por exemplo. Lá está dito: não será a Constituição a que não assegure o princípio da separação dos poderes e a proteção aos direitos humanos. A proteção aos direitos humanos. Pode ter a forma de Constituição, pode ter o que for, mas não será a Constituição. A nossa Constituição de 1824 respeitava esse enunciado formal. Todo homem nasce livre e igual em direitos. 1824. Qual era, histórica e economicamente, no contexto da formação econômica, social, política brasileira, o modo de produção social no Brasil em 1824? Antes de 1888, por exemplo, qual era? Qual era? Escravocrata. E, por conseguinte, um sistema de alienação do humano no trabalho. E, juridicamente, o trabalhador escravo não era pessoa, era coisa, era mercadoria. Tanto que o regime jurídico civil do trabalho escravo era o comercial, era negócio, compra, venda. E a liberação daqueles fundamentos que absolutizaram a ideia de propriedade, poder comprar, vender, usar, fruir e abusar. A nossa mestiçagem darcy-riberiana é fruto da violência e do abuso, é o estupro social. É, no sentido mais bruto do termo, a vassalagem ao nível da alienação do humano. Por isso mesmo, vocês disseram, a Constituição atual é chamada de cidadã. Como é que os historiadores chamavam a primeira Constituição? Sabem? Tem um apelido, a gente apelida as Constituições, a polaca. 37. A de 24, qual era o apelido dela? Está enunciado por um historiador importante, que é José Murilo de Carvalho, que escreveu um livro notável chamado Os Bestializados. Era chamada de Constituição da Mandioca. E por que ela era chamada de Constituição da Mandioca? Porque ela era censitária, ou seja, a cidadania era marcada pela configuração de um conjunto de atributos. Que atributos eram esses? O primeiro, o do censitário, que gerava a ideia de mandioca. Era uma constituição de patrimonialismo. Ou seja, a cidadania estava ligada à renda, e não à condição de gênero, de raça, a cidadania, a renda. Para ser cidadão era preciso dispor de renda das suas atividades, que não seria o trabalho, porque o trabalho era escravo, não é isso? Equivalente a litros de mandioca. Para votar, para ser votado, para ser deputado, para ser senador, era preciso ter renda, não do trabalho, mas do usufruto dos bens
que eram medidos em equivalência ao valor de litros de mandioca. Então, primeiro, constituição censistária e patrimonialista. Segundo, a referência à dignidade inscrita na ideia de que esta era a aferição da nossa condição de sermos homens de bem. A expressão não é inocente, ela é domesticada, que é a outra dimensão da nossa interação. A nossa comunicação também é domesticada. A língua que a gente fala, a enunciação dos nossos conceitos, o vernáculo. O Aurélio, que é a metonímia do dicionário, né? A gente não diz assim, o dicionário da língua portuguesa, diz o Aurélio, não é isso? A metonímia, né? É a expressão dessa domesticação a tal ponto que o semiólogo Roland Barthes chegou a dizer, de forma contundente, que a língua, em geral, a língua francesa também, a dele, é fascista. E ele diz, a língua é fascista não é porque ela nos impõe a censura ou nos interdite o dizer, é porque ela nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. E o que ela nos obriga a dizer de um determinado modo? Por exemplo, homem de bem, que é dignidade no enunciado semântico, mas é a origem política, econômica e social de uma cultura patrimonialista. Só é cidadão o proprietário. Assim como as outras categorias que são reduzidas no seu significado porque não tem expressão de reconhecimento político. Numa cultura de subordinação hierárquica, que no caso da nossa origem social é colonial. E como tal, é subordinante e é hierarquizante no tocante às relações entre os que acedem ao domínio dos bens e os que ficam de fora. E que, por conseguinte, também não entram na categoria do humano. Então, nós temos em 24, né, um enunciado de homenagem aos direitos humanos, dos humanos, quer dizer, dos que são inseridos no contexto patrimonialista. Mas pelas outras referências do colonialismo, também excluídos num projeto de recusa de inclusão. O que é fora da inclusão? As mulheres, por exemplo. As mulheres. Né? Os índios, os jovens, os negros, os jovens, já falei. Né? Então, tal como os índios, o humano da mulher é um problema. Os índios, por exemplo, foi preciso uma bula do Papa Paulo III, no século XVII, para dizer que era gente. Por isso, o livro do José Murilo, Os Bestializados. Porque nos anais das crônicas do tempo, o registro da identificação indígena era feito como uma distinção com o humano. Eram bestas, eram monstros, eram feras, eram selvagens, eram silvícolas, como está na Constituição de 24, sobre os quais não havia reconhecimento compartilhado, né? Estamos falando de compartilhamento no sentido de Thomas Kuhn, para você afirmar a validade de uma noção, é preciso que uma comunidade concorde com essa noção. Então, o consenso era este. Tanto que, por exemplo, até que o Papa baixasse a bula, que é uma norma fundamental, para dizer que os índios, nossos irmãos, gente como nós, ele precisou submeter isso a um grande debate, que é o famoso debate de Valladolid. Durou 2 anos. Durante esse tempo, o rei espanhol Carlos V suspendeu o empreendimento da conquista
enquanto a questão não fosse resolvida se eram os índios gente ou não. E vocês sabem que esse debate foi dramático no campo da política, da teologia, do direito, e colocou em evidência dois vultos formidáveis deste tempo e deste campo. Um, o bispo de Chiapas, lá no México, Bartolomé de las Casas, e o outro, o teólogo jurista Ginés de Sepúlveda. Este, intransigentemente, índio é fera, é besta. Havia um repertório no passado chamado bestiário, que era onde se arrolava as monstruosidades. E que, por conseguinte, a função da conquista era assumir o território contra quem não tinha subjetividade titulante. E é o que resultou no processo da conquista, nos astecas, nos maias e nas nossas comunidades aqui, porque esse debate aparece também, por exemplo, lá na disputa dos projetos de colonização. Vocês viram o filme do... eu não lembro quem é o diretor, mas os atores são o De Niro e o Irons, que é o episódio... E, aliás, lá quando o emissário do Papa, que vem discutir o Tratado de Madrid para poder exatamente estabelecer as relações sobre a conquista e sobre a relação com os índios, tem uma cena lá em que os dois sujeitos da delegação, porque os jesuítas tinham feito um coral de curumins para cantarem o Kyrie, né? Quer dizer, eles cantavam até em latim. E um dizia, mas cá, eles cantam assim tão bonito, é porque tem sensibilidade ou porque imitam como os papagaios? Essa dúvida está colocada. Foi resolvida? Lá venceu a posição de Bartolomé de las Casas, tanto que o Papa editou a bula, dizendo que o índio é gente, tem alma, pode ter acesso aos seus bens, mas seguindo a posição de las Casas, desde que se cristianizem, né? E diz o Papa, podem receber os sacramentos, né? Mas a gente resolveu, aqui entre nós a gente resolveu, entre nós, uns de nós, assim, por exemplo, vai fazer 10 anos agora, queimaram o Galdino, não é isso? Galdino é um pataxó. Pataxó são aqueles índios que receberam a primeira missa, Cabral. Queimaram. E, claro, houve um grande clamor, índio é folclorizado, né? Idealizado, é Períades, José de Alencar, né? Ou era, né? E aí, então, os rapazes ficaram inquietos. Não, mas desculpe, nós não sabíamos que era um índio, pensamos que era um mendigo. Quer dizer, não é só étnico, mas é também classe. Não é isso? Não é só étnico, é também classe. Mas entre nós, claro que aqui eu acho que ninguém vai queimar índio, né? Mas talvez ache que é muita terra para pouco índio, não é isso? E que bobagem é essa de demarcar território com essa... Hein? Extensão toda para quê, né? Ou cota para índio aqui na universidade, hein? Algumas inteligências brilhantes da minha universidade reagiram fortemente à cota para negro, à cota para índio. Claro, não, é como no filme que está passando agora, Além das Estrelas, que é um belíssimo filme, das mulheres negras que contribuíram para o problema da NASA. Hein? Mulheres brilhantes. E uma delas elas eram chamadas de computadores. Uma delas que antecipa aquilo que depois ia ser desenvolvido pela IBM. Inclusive, a IBM se encanta com ela e a coopta para o processo da IBM. Mas a chefe dela é a expressão do racismo americano dos anos 50, não é isso? A chefe dela, naquela tensão entre nomeá-la ou não nomeá-la, usava o serviço dela, mas não dava o reconhecimento, né?
a certa altura, até encabulada pelos sucessos, e porque a própria IBM vem atrás dela. Não estou me referindo à matemática, que o Glenn disse que não entraria na nave se a mocinha esperta não confirmasse os cálculos do computador. Né? A chefe, que é uma loura, né, diz: eu não sou racista. Ela diz: eu sei que a senhora tem a convicção de que não é. A senhora tem a convicção de que não é. Né? Olha o que é pior. Não é que o que ela coloca, não é que você seja. O drama está de que você tem convicção vamos dizer assim, e eu reconheço essa convicção de que você acha que não é. Como nós. Nós achamos que não somos. Mas aqui e ali a gente expressa essa inconsciência que se organiza nos nossos discursos. E eu não sei, sinceramente, né? Aqui entre nós, como é que a gente pensa a relação homem-mulher, a relação branco e preto, a relação europeu e indígena. Mas a gente toma posição. A gente toma posição quando vai discutir a demarcação de Raposa Serra do Sol, quando vai discutir a questão da Lei Maria da Penha, quando a gente vai discutir as cotas, a gente toma posição. Olha aí, eu vi cabeças brilhantes do Conselho Universitário expressarem essa hierarquia que é uma estratificação do pensamento articulado à expressão do nosso lugar político e social. Né? Então, não estou pedindo aqui que ninguém faça ato de contrição. Mas eu estou dizendo que é bom construir um debate como este a configuração dos nossos discursos. Eu não quero ir mais além. As mulheres, a mesma coisa. Vocês sabem das lutas, viram o 8 de março, agora, recente, né? A televisão não viu. A televisão não viu. No mundo todo, a televisão não viu. Como ontem, a televisão não viu nada. A televisão viu uma briga no final de um ato, não sei aonde, e o prejuízo para o trânsito. A televisão viu isso. Nas redes, a gente viu o povo na rua, né? A gente viu palavras de ordem. Né? A gente não vê, mas está lá. Um jornal publica manchete. Acidente grave, morrem 3 pessoas e uma mulher. Não é jornal pequeno não, é jornal grande. É jornal grande que diz assim, manchete, essas que sustentam a tese da redução da maioridade penal, menor mata criança. Quer dizer, o estereótipo, o estigma, o rótulo desumaniza a criança, que geralmente é a nossa, a outra é desconstituída pelo rótulo e invisibilizada na sua subjetividade de menor, trombadinha, menino de rua, pivete. E a gente pede pena de prisão, redução da maioridade, tolera o extermínio. Afinal, foram trombadinhas, meninos de rua, como agora os internos das penitenciárias lá na sua Alcançuz, né? Na nossa, né? Que todavia não deve ser visto por Alcançuz, porque é o primeiro estado onde a mulher recebe a cidadania antes de todas. É verdade. É o primeiro estado onde Paulo Freire lança o programa da pedagogia da autonomia, Angicos, né? É o primeiro estado onde se instala uma república comunista no Brasil. 4 dias. 4 dias. Então não é só o Alcançuz, né? É o estado onde Exupéry pousou, e tem um colega dele aqui lá, chamado Diógenes Cunhalina, né? Foi reitor,
que diz que o baobá que ele comprou lá é o baobá do Pequeno Príncipe. Eu acho que ele mente, né? Que é um grande culturalista brasileiro, né? E uma vez meu avô chegou para ele e disse: Cascudo, me diga uma coisa, você é o gênio aqui do Estado, e o Brasil todo e o mundo reconhece você, e reconhece. O que acontece quando você está num debate, alguém faz uma pergunta que você não domina, não sabe? O que você faz? Ele virou para ele, meu avô chamava Floriano, né? Ele disse: Flor, eu minto. É claro que ele não mentia, né? Ilustrava um pouco, né? Mas o Ariano Suassuna falava que uma mentirinha era a melhor coisa do mundo. Exato. Não, vamos dizer, santificante. Dom Helder em Recife, a secretária chegou e disse: Dom Helder, está aquele mendigo aqui de novo pedindo esmola, ele está dizendo que a mãe morreu, a mãe já morreu 6 vezes, Dom Helder, ele vem aqui, ele já matou o pai 3 vezes, ele mente. Aí Dom Helder disse: minha filha, esse homem perdeu a dignidade do trabalho porque é um ex-mulher. Esse homem perdeu a dignidade da família porque é um abandonado. Esse homem perdeu a dignidade do reconhecimento porque é um pária da sociedade. Só sobrou para ele mentir. É o direito dele. Deixa ele mentir. Essa coisa não é apenas uma representação das relações de produção e do poder político. E aqui na leitura, hoje, das teorias de sociedade e da política, Quirrano, Mignolo, Ruimaldo Marini, né? Se fala de colonialidade do saber, colonialidade do poder, né? Tudo isso também, mas é algo que se edulcora com a simbologia do pensamento de alta extração, que é desculpa, é o pensamento especializado. Porque, por exemplo, na Suma Teológica de Tomás de Aquino, o doutor Angélico, o sábio da igreja, né, está dito lá com todas as letras que a mulher não tem alma. Definição dele, semelhante à de Aristóteles, e eles são parentes, porque criaram até um negócio chamado aristotélico tomismo, não é isso? Ele diz: a mulher, por definição, é um vaso de concupiscência. Concupiscência. Sabe o que é isso? Diz o político hoje, o suruba, né? O Santo Inquérito. O que é o Santo Inquérito? Dias Gomes fez a peça. Branca, é fato real, Branca Dias, queimada na fogueira, na Paraíba. Pecado de Branca Dias. Satanizar a relação. O padre que foi salvo por ela, porque se afogava, e ela o acudiu, fez respiração boca a boca. Imagine uma mulher saindo do banho no rio, né, e boca a boca. O homem se perdeu na luxúria dele, mas claro, santo, né? Isso não pode ser coisa dele, é um demônio que se vestiu nela, e então ele leva ela à Inquisição paraibana. O Libelo diz que a culpa de Branca Dias está apoiada em 3 fundamentos. A luxúria, porque ela tentou o padre, a malícia, porque ela sabia ler, o que não era permitido às mulheres, né? E a coisa de que, por exemplo, a vaidade, ela tomava banho.
A prova é que, quando se encontraram, ela estava no rio tomando banho. Olha só, uma mulher que tomava banho. Luxúria, vaidade e malícia, né? Foi condenada à fogueira. Está lá no livro de Dias Gomes, o teatrólogo, chama o Santo Inquérito. Então, essa visão está colocada, e vocês viram também isso em Humberto Eco, O Nome da Rosa. A camponesinha que, para comer, dá um pedaço de músculo de boi na despensa do convento, né? E que troca o corpo pelo pedaço de boi no noviço. O noviço recebe de penitência 3 Ave-Marias e ela a fogueira. Então, essa coisa da mulher, quer dizer, é um processo complicado. A gente podia ir aos montes. O que eu quero registrar aqui, para efeito da nossa conversa, é que, resumindo tudo isso, a gente encontra no social, no político e no econômico a expressão de projetos de sociedade, projetos de poder, projetos políticos. A gente pode sofisticar isso, subdividir os enunciados, mas, do ponto de vista do nosso senso comum, a gente hoje, por exemplo, captura na formação econômica, social e política brasileira a orientação para a estruturação desses 2 projetos. Um projeto que continua sendo aquela leitura moderna da acumulação que arrecada e que aliena, arrecada sob qualquer fundamento do mérito, da capacidade de desenvolver as forças, do discernimento, né? Acumula, e que egoisticamente não tem solidariedade com o social, de onde vem a produção da riqueza, né? Então, aliena o humano do trabalho, aliena o humano do gênero, aliena o humano das etnias, né? E que, para o seu desenvolvimento, notadamente no Brasil, que é base desse empreendimento, é um empreendimento comercial, negocial, às vezes tão descarado, que quando a gente lê a nossa história, a gente é até capaz de falar das dinastias, né? Os Alcântaras, Dom Pedro I, Dom Pedro II, os imperadores. Tem problemas. Teve um embaixador que chegou aqui em Brasília há uns anos e, ciceroneado na cidade, né? Ele foi sendo apresentado ao nosso plano piloto, né? Aí o Cicerone disse: gostou, embaixador? Ele disse: gostei, mas eu tenho uma dúvida que eu queria esclarecer. Eu me preparei para vir, estudei a história, vi lá a dinastia dos Alcântaras, Pedro I, Pedro II. Quem é esse Venâncio? Porque lá, Venâncio I, Venâncio II, Venâncio III, né? Se ele chegasse agora, é Venâncio 2000, né? Venâncio 3000. Esse Venâncio, a gente ele era um apontador, né? Ele era um apontador das obras. Mas a gente tem um recorte que a gente vê que essa condição na história brasileira gerou alguns elementos expressivos que, no fundo, ao fim e ao cabo, traduzem patrimonialismo, racismo, sexismo, que traduzem, vamos dizer, a distinção entre potenciais de projetos que, no limite, eliminando as variações internas de seus momentos conjunturais, no limite, né, configuram uma estrutura que se orienta para o oligarquismo, o elitismo, de característica patrimonialista, racista, sexista,
E, no outro limite, se orienta para uma expectativa de inserção mais universal, mais integrativa, mais social, mais popular. E que, no limite político, quando se radicaliza, você opõe de um lado a democracia e, no outro lado, a ditadura, o autoritarismo. E do ponto de vista jurídico, de um lado, o direito como construção social, como direito achado na rua, como direito construído com base nas lutas por reconhecimento de dignidade e de afirmação de autonomia, e de outra, por favor, que é um pouco a bibliografia que analisa a nossa formação econômica, social e política. Mais econômica, Caio Prado Júnior, Celso Furtado. Mais antropológica, Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, né? Lá ele dizendo que se a gente tem um atraso, é o fato de que no Brasil a elite econômica, racista, fascista, se estrutura com a negação e o desfazimento com a construção da máquina de moer gente, que foi o projeto que aniquilou o potencial emancipatório das categorias do social que se instalaram no nosso país. Você tem Victor Nunes Leal, foi ministro do Supremo, fundou a ONB aqui, foi consultor-geral da República, chefe da Casa Civil do Jango Goulart, né? O livro dele, Coronelismo, Inchada e Voto. Você tem o Raimundo Faoro, o grande presidente da Ordem dos Advogados, que trouxe a ordem para a objeção aos desmandos autoritários da ditadura de 64, né? Quando Costa e Silva chama e diz que esperava da OAB uma posição de respeito à institucionalidade, ele dizia, claro, presidente, basta o senhor restaurar o habeas corpus, né? E aí a gente vai defender a institucionalidade, com base no habeas corpus, né? Os donos do poder, é o nome do livro, e deles a gente extrai algumas categorias que estão presentes na configuração daquilo que é o desenho da nossa formação econômica, política, social, e que são expressões que estão no cotidiano dos nossos discursos e das quais a gente não tira consequência. Clientelismo, cunhadismo, prebentismo, coronelismo, mandonismo, filhotismo, nepotismo, que são o desenho categorizado de uma cultura em que a gente produz entre nós, nas elites econômicas, políticas e sociais, a troca de favores. A troca de favores, né? O presidente nomeia primo depois de um jantar, etc., não sei o quê, do cara que vai julgar. Tá. Né? Claro, isso faz parte de uma hierarquia que, por exemplo, diz assim, Bolsa Família, isso é esmola para pobre. O ministério que você entrega não é alta política. Né? Eu não sei, eu li nos jornais, não sei se tem a ver com vocês aqui, né? Mas alguma composição, mas os departamentos que têm orçamento vão para onde? Os departamentos que têm orçamento, né? Vão para onde? E essas categorias são base de um experimento social
que não é natural, ele é produzido enquanto construção. Estou chegando na hora do meu tempo? Não, fique à vontade. Essas expressões, elas não são vazias, elas não são anedóticas, elas são ideais típicos de processos de uma formação econômica social que é todo remarcado por experiências antropológicas que a gente colhe aqui e ali. Por exemplo, você pega a carta de Pedro Vaz de Caminha ao Rei, não é isso? Está lá, a gente tira da carta aquela poesia do aqui em se plantando tudo dá, não é isso? Inclusive soja, né? Vocês já viram como termina a carta do Pedro Vaz de Caminha? Alguém já leu a carta? Como é, Celina, que termina a carta? Daí nepotismo, né? Daí nepotismo, não é isso? Nepos, em latim, quer dizer sobrinho. Nepotismo, ele pede emprego. Aquela carta maravilhosa, é o pavão misterioso, que é pluma bonita e pé feio, né? A carta maravilhosa e o fecho é... Agora queria pedir a vossa mercê, que certamente me tem em consideração, tem um sobrinho, um moço muito bom, que está na Ilha da Madeira, e que se a sua majestade puder considerar transferi-lo para Lisboa, para a corte, onde ele vai prestar bons serviços ao reino e ao desenvolvimento. Está lá. Está lá. Um dado da experiência, gente, que é tão descarado que só agora que a gente está vendo que sempre foi assim, do ponto de vista desse modelo acumulativo, né? A gente fala dos Alcântaras, né? O pai diz, olha, os aventureiros aí, né? Mas a gente esquece que um dos momentos mais significativos do desenvolvimento, por exemplo, os pernambucanos orgulhosos de Olinda, das benfeitorias de Maurício de Nassau, dos holandeses. Então, vem cá, por que Maurício de Nassau saiu do Brasil? Acho toda essa disputa também de domínio, né, de território aqui. Sim, mas ele saiu porque ele foi demitido. Também tinha... Ele foi demitido. Tentou ir para o Maranhão. Sim, mas ele foi demitido. Porque ele... Ia fazer algo mais... Em nome de quem? Ele representava quem? A Holanda? Representava quem? Quem Maurício de Nassau representava? Ele estava aqui como plenipotenciário de quem? A Companhia das Índias Ocidentais. Uma empresa, uma SA. Multinacional. A nossa formação econômica tinha como cúpula do sistema político uma multinacional. Lá no Oriente era a Companhia das Ilhas Orientais, aqui das Ilhas Ocidentais. Maurício de Nassau, claro, era um aristocrata, mas era um preposto, foi demitido. Gastou dinheiro com embelezamento de Recife e Olinda. Ele não veio aqui para isso, ele veio para tirar mais valia. Ele veio para um empreendimento colonial de exploração. Ele veio para tirar sangue e capital do campo de investimento da SA. As contradições, que não, por exemplo, como é o nome do grande autor do contrato social, né, Rousseau, o outro, em inglês? Locke, né, que fala no Ocidente dos direitos do homem, é conhecido como o formulador teórico dos direitos do homem. Do que vivia Locke? Das obras dele? Vivia dos rendimentos, das ações dele, das empresas de tráfico escravo. Aí se dirá, é no espírito do tempo. No Brasil, em Recife, Joaquim Nabuco vivia do empreendimento das empresas que faziam o tráfico de escravos? Não, ele era abolicionista. Ele fundou e foi o primeiro sócio brasileiro da Anti-Slavery.
primeira ONG que operou aqui, antes da Leibniz. Né? Então, há um projeto de acumulação que é visceral no sentido de que ele é funcional do ponto de vista dos instrumentos de sua concepção, mas há também um projeto em que a formação social se expande a partir das expectativas das lutas sociais por reconhecimento de dignidade e de direitos. As lutas sociais, que é algo que fica marginal à história, porque a história acaba sendo história de hegemonia, de vencedor, né? Então a gente sabe o grito do Ipiranga, a gente sabe a proclamação da República, né? Por exemplo, esse livro do Murilo de Carvalho chama Os Bestializados. E o título vem do fato de que ele toma uma manchete de jornal do dia 16 de novembro de 1889, quando o jornalista Aristides Lobo, que não era o Merval da época, mas escreveu a manchete: a proclamação da República foi uma parada militar, o que o povo assistiu bestializado. O livro chama Os Bestializados. E por quê? Porque no livro ele vai se colocar uma questão. Então, havia povo no Brasil? Ele diz, bom, se a gente considera o critério de cidadania pelo sufrágio, que é um fundamento importante, vamos configurar, vocês abriram aí mostrando um monte de números, né? Os números. Aí ele pega a cidade do Rio de Janeiro, capital, eleição primeira republicana, quando ele retira o censo, e, portanto, analfabeto não vota. Né? O analfabeto não vota. O Brasil, por exemplo, diferente da América, só vai ter universidades no século XX. E no resto da América já tinha universidade desde o século XVI. São Marcos, Santo Domingos. Universidades no século XVI. O Brasil vai ter no século XX. Imagine uma cultura em que era... Desculpa, a faculdade de Direito? Não, não é universidade. Tá. Não é universidade. É o resultado frustrado do projeto de universidade. Sempre teve, tanto que teve na América Espanhola. Os Inconfidentes tinham um projeto de universidade, mas os Inconfidentes pagaram o preço do desmantelamento do projeto. Né? Na Constituinte de 1823, se inseriu uma proposta de fundação da universidade. O debate foi se esvaziando porque a elite dizia, para que a universidade? Os nossos filhos vão para Coimbra. Né? Aqui eles têm que produzir, têm que trabalhar. Gente que pensa atrapalha o projeto. Mas os liberais ainda apresentavam razões, e aí, no rescaldo, como a Constituinte foi dissolvida por Pedro I, que otorgou a Constituição de 24, o debate na Assembleia continuou, mas o consenso ficou, então vamos criar os cursos jurídicos, que são criados em 1827, lá em Olinda e em São Paulo. Né? Claro que ganharam os cursos jurídicos, porque o acumulado intelectual levou para os cursos jurídicos um projeto que iria para as universidades de humanidades, não é isso? Por isso que a gente teve a representação dessa chamada República de Bacharéis. Mas a universidade nossa é do século XX, a rigor é a USP, a primeira universidade, a única assim, com configuração mesmo de projeto é o UNB. Está no livro do Elgio Trindade, mostrando os paradigmas das universidades brasileiras, né? Em que ele diz que a USP é uma junção de escolas, um projeto vindo de uma missão francesa, enquanto que a proposta de Anísio, que era a Universidade do Distrito Federal, a ditadura de 37 matou, e a UNB foi a resultante como uma concepção de identidade nacional, concepção de sociedade, disputa de projeto. Porque, diferentemente do modelo europeu, da Universidade Tecnológica da França, da Universidade de Pesquisa da Alemanha, de Hamburg, aqui da CIDIC a universidade é a universidade necessária. Por quê?
porque ela tem que ter lealdade com os padrões culturais, civilizatórios, de partilha do saber humano, mas ela tem que ter lealdade com o povo. Ela tem que ser uma universidade que resolve problemas, que se solidariza com o povo. Claro, Darcy tem essa visão como ele diz, né? Perdi minhas causas, evidentemente, mas não fiquei junto com os canárias, ele diz, né? Perdi todas as minhas causas, na educação, na atenção aos indígenas, na concepção de universidade, mas felizmente não fiquei junto com os canários. Algo que a gente precisa ver hoje, com quem que a gente vai ficar junto, tá certo? Hoje a gente precisa saber com quem vai ficar junto. Só para resumir, então, o José Murilo diz assim, tem povo, então, quando ele apura a eleição, a primeira republicana, ele diz assim, no Rio de Janeiro votaram 500 pessoas, porque votaram os cristãos, os brancos, os homens, os proprietários, os alfabetizados. Eles, então, cadê o povo? Eles, você não pode medir o povo pela forma do censitarismo, que até tem uma dimensão avançada no sufrágio, mas você só pode medir o povo pelo protagonismo. Ele diz, e onde eu vou encontrar o protagonismo? Ele diz, eu vou encontrar na revolta, eu vou encontrar no protesto, eu vou encontrar na rua, eu vou encontrar nas propostas de democratização, de inclusão, de projeto de distribuição, de construção de um princípio participativo. Então, ele fala de cidadania, mas não como exercício do sufrágio apenas, mas como dignidade da política, capacidade de afirmar e de realizar projetos, mesmo que isso se faça sob a forma de protesto, de revolta. Então ele vai estudar o que os historiadores do conformismo chamam, né, de rebeliões como desorganização social, desordem social, né? Ele vai estudar como propostas de uma nova sociedade. Então ele vai estudar a revolta da vacina, a revolta da chibata. O que é a revolta da chibata? A denúncia dos militares de praças, né, contra a disciplina do castigo corporal, que não era só lá nos quartéis e nos convéses dos navios, era nas escolas. Eu fico pensando, no tempo dele aqui com vocês, a preleção seria outra. Olha aqui, meninos, se não fizerem as coisas, é palmatória. É palmatória, não é isso? Você não passou por isso não, né? Mas seu pai passou. É palmatória. E a palmatória era uma pedagogia da formação, né? Então, o José Murilo recupera a ideia de povo no sentido de protagonismo e faz a leitura da participação, levando em conta a construção simbólica dos seus projetos. Ele estuda os jornais sindicais, dos anarquistas, das corporações de trabalhadores, estuda os panfletos das manifestações, e ali ele extrai o enunciado da proposta emancipatória, da proposta horizontalizante, e retira dois conceitos fortes dali, o de cidadania e o de democracia. Ele e outros. Não chegamos em 85 com a ideia de democracia participativa, democracia direta, tirada da cabeça de Júpiter, como os antigos diziam, Minerva sai armada da cabeça de Júpiter, né? A democracia não sai politizada da cabeça de um Júpiter constituinte. Esse processo é protagonista, né? Que eu penso
quando vocês articulam a relação entre sociedade e Estado, vocês o fazem pelo eixo da democracia, mas a democracia não é uma abstração, é a resultante de uma prática. E o que é a prática democrática que articula as relações entre sociedade e Estado? É a prática do protagonismo, né, que a gente chama de protagonismo dos sujeitos sociais. E aí, por exemplo, Marilena Chaui vai dizer assim, que esses sujeitos são coletividades que se instalam nos movimentos sociais. Nos movimentos sociais. Por exemplo, como o movimento sanitarista. Né? É uma concepção, é uma articulação de pessoas que se organizam num debate, que extraem das discussões categorias que organizam o seu conhecimento e a sua ação e podem apresentar um projeto. E que é tanto mais amplo quanto o aprofundamento do que realizam. Por exemplo, no movimento sanitarista, há um projeto de saúde, mas há um projeto de país. No MST, há um projeto de produção, mas há um projeto de sociedade. Né? E aí se trava a desculpa. Não é gracioso falar em ocupação, porque é um elemento da disputa, porque ele, por exemplo, reflete a tensão entre o politizar e o despolitizar. Por exemplo, o antagonismo que levou à semantização da palavra ocupação como representação de uma forma de fazer política se fez em contraste com o seu oposto semântico, que é a invasão. E a invasão é uma categoria criminalizadora do modo de lidar com a propriedade. É o tipo penal do esbulho possessório. O que é o esbulho possessório? É a invasão de propriedade. Crime. Né? Mas aí, numa cultura em que dois projetos são disputados e que a propriedade é bem egoísta, acumulada privatisticamente, e se protege pela criminalização da crítica a este modo de apropriação, que não é natural. O Papa Francisco, na Bíblia, no Gênesis, está lá a passagem do José no Egito, que vocês conhecem. Primeiro vieram os egípcios e disseram, temos fome, e ele disse, muito bem, os silos estão cheios, compre o que vocês precisam. Depois vieram, temos fome, mas não temos dinheiro. Não tem problema. Deixe suas áreas de produção como penhor. Tire o que vocês precisam. Depois eles vieram e disseram, já não temos dinheiro, já não temos terra, mas temos fome. Não tem problema. Tire o que precisa em penhor, trabalhe do faraó. Aí a passagem seguinte é esta, olha. Então, todas as terras do Egito e todos os egípcios se tornaram terras do faraó e escravos do faraó. O modo de produção escravocrata e a propriedade privada surge dessa injunção, não surge como um maná caindo do céu. Até ali, se vocês leem Gênesis, todas as práticas de apropriação eram solidárias e comunitárias. Aliás, incluindo uma intuição não expletiva do significado preservador dessa forma comunitária. Se vocês observarem no Gênesis, todas as situações em que o autor do Gênesis, que é Moisés, né, identifica os sujeitos, eles estão queimando alguma coisa. Até lá, antes de Caim e Abel se desentenderem, o autor bíblico dizia, estava em holocausto na Ara. Lembram das palavras cruzadas? Lá, 3 letras, altar de sacrifício, Ara. Lá na Ara, queimando as primícias da sua produção. Um era pastor, a ovelha, o outro era agricultor, a vinha, né? As uvas. Até
tem uma hora que o anjo do Senhor encontra Abraão querendo sacrificar Isaac, o filho, não tinha uma ovelha, ele ia com o filho mesmo. O que a gente lê disso? Alguns dizem assim, não, era um povo que vivia preguiçoso, fazia orgia, fazia bacanal, que eram os ritos dionisíacos da eliminação do excedente de produção. A queima era a eliminação do excedente de produção. A intuição dos antigos, que a produção era social, era disponível a todos, e o excedente tinha que ser queimado, tinha que ser celebrado, tinha que ser doado. Os antropólogos dizem, tem antropólogos aqui, que a principal instituição da antiguidade era o dom, a dádiva, o presentear. O que se presenteava? O que era orgia? Era a eliminação do excedente. E com isso, a prevenção da possibilidade de apropriação possessiva do excedente. A recusa à privatização da propriedade. Não havia isso. A propriedade foi um elemento conjuntural. Ele é histórico, ele não é natural. A propriedade privada não é natural. Por isso a reforma agrária, por isso os conceitos de terra, território, que a Constituição vai assimilar, dizendo que é território, porque não é só produção de subsistência, é produção de modos de vida. Modos de vida. E no modo de vida estão as práticas culturais, que, por exemplo, preservam as formas solidárias, que o grande antropólogo falecido ano passado, o Pierre Clastres, tem um livro notável chamado A Sociedade contra o Estado, em que ele refuta a tese banalizada da teoria política de Standards. A diferença é que o Estado é a sociedade organizada, cheia de órgãos, né? E que o Estado é a epifania da sociedade, né? Ele vai dizer, ao contrário, na cultura antiga, a intuição era de que o Estado, uma vez constituído, ele desorganiza a sociedade. Não organiza, ele desorganiza a sociedade. Então ele mostra como nas culturas antigas se recusava o Estado. Todas as práticas eram para impedir o Estado. Em que sentido? Centralização do poder. O poder era comunitário. E em que sentido vamos dizer assim, horizontalização da distribuição da riqueza, que é a base da articulação entre o social e o organizacional. O Estado como organização é um incidente histórico, gente. Isso que a gente chama de Estado é uma ocorrência da modernidade. Não havia Estado, nem a palavra Estado existia. Quando se falava Estado na língua, era uma condição, Estado de natureza, Estado de bem-estar, Estado não de bem-estar, Estado de sociedade, né? A palavra Estado só vai aparecer no final do Renascimento com Maquiavel, para caracterizar aquele movimento de centralização da política como estrutura de poder que se hierarquiza. E a rigor, do ponto de vista político-organizacional, no século XIX, o Estado que a gente conhece como Estado Nacional é uma construção do século XIX. Quando a Alemanha se forma enquanto Alemanha, porque era um conjunto de principados, uma estrutura feudal de jurisdições plurais, que vai dividir as pessoas. Naquela época, por exemplo, La Salle, que era colega de Marx na construção da plataforma do Partido Social Democrático, se bandeia para Bismarck. Né? Mas mesmo assim, não perde de vista a ideia, por exemplo, que a Constituição não é a folha de papel. Ele escreve no livrinho dele o que é a Constituição, que existe a Constituição real e a Constituição formal. A Constituição formal, que é a jurídica, ele diz é folha de papel. A Constituição material, real, ele diz, é a que representa os fatores reais de poder.
Os fatores reais de poder. E quais são os fatores reais de poder? Ele dizia, é o exército, são os banqueiros, são os trabalhadores. Não é por acaso que, desonrando a leitura original, tem uma sindical que se chama força sindical. Né? Sabe que é poder, mas perdeu a perspectiva do sentido ético desse poder. Né? Mas então, dois projetos, disputando essas duas dimensões históricas e não naturais da articulação das forças sociais. Forças que historicamente se solidarizam no sentido de que elas buscam uma condição, ou porque se formam enquanto identidade cultural, numa classe, num estamento, num grupo social, as mulheres, os trabalhadores, dependendo da forma de estratificação social, mas que carregam o enunciado do compartilhamento e que vão disputar as coisas. Eu mencionava a questão da ocupação e da invasão, não é isso? A categoria ocupação foi trazida para descriminalizar e politizar a luta política por revisão dos conceitos, ao menos de função social da propriedade e da terra. Ao menos. Há mais coisas que envolve pensar com outras categorias, por exemplo, capitalismo, socialismo, né? Mas, ao menos, em trânsito de pensar função social, que é incorporar resquícios de dimensões desse projeto, que às vezes não são ainda realizar uma sociedade que seja eliminada a opressão e a expoliação do homem pelo homem, não é isso? Mas, ao menos, reduzir a dimensão egoísta dos usos econômicos e políticos. Por exemplo, no caso econômico, a função social. O que é a função social? Preservar o meio ambiente, respeitar o direito do trabalho, para que a gente não tenha ainda a sobrevivência de formas de escravização. Um dos debates da conjuntura qual é? A lista negra da escravidão. Olha a lista negra. A lista negra, olha o vernáculo, né? Lista negra, ovelha negra, situação preta, não é isso? Olha o vernáculo aí. Está aí o trabalho escravo ao lado da gente. O Unaí, que faz fronteira com o Distrito Federal, o proprietário foi condenado como mandante do assassinato de fiscais do trabalho que viam situação de trabalho escravo nas fazendas da região e ainda assim foi eleito prefeito da cadeia. Então, essa tensão está aí colocada, né? E aí a luta política de recuperar o sentido das categorias, por exemplo, ocupar, vem lá na teologia, vem lá nos editoriais dos jornais, nos panfletos, chega ao direito, chega à regulação, por exemplo, direito de morar em relação à propriedade. Por exemplo, no judiciário, não pode ser considerado esbulhador, isso é um acordo do STJ. Aquele que ocupa, assimilou a categoria ocupação, terra, para fazer cumprir a promessa constitucional da reforma agrária. Tá. Então, colocando esses pontos, é aí que entra a saúde como uma disputa neste campo. A saúde é bem social ou é negócio? Ah, tá. Mas agora, não tem disputa o tempo inteiro. Sim, mas então, aquela disputa que se fez antes não acabou, se faz agora. A desconstitucionalização em curso é a recuperação das forças políticas de privatização, de retirada do social enquanto bem político, bem fora do comércio, bem coletivo, direito de todos, para aquilo que o projeto coloca, que é mercadoria, na saúde, na educação, né? Desvincular receitas. Por quê? Não basta ter o enunciado categorizado vamos dizer assim, do bem político, saúde.
É preciso financiar. Por isso que o SUS lá traduzia, e era a proposta da reforma, esses fundamentos todos. Primeiro, saúde, bem de todos, tem que ser definido como fora do mercado. Não quer dizer que você não possa convocar o mundo privado para participar do processo, mas ele tem que fazê-lo sem a ganância, sem o sentido de acumulação. Né? Tá lá. Mas tem que ser financiado para que não seja uma promessa vazia. Então tem que ter orçamento, vinculação de receita. Está lá a construção desse projeto dizendo que X% do orçamento. Né? É uma construção da democracia. Então, na saúde, ela é um sistema para que se organize o processo político de sua realização enquanto promessa democrática. Qual é? Participação deliberativa, fiscalizadora, portanto, participação e controle social. Isso? E, finalmente, capacitação para transformar isso num bem que seja realizado sob perspectiva técnica, sob perspectiva competente. Então, sistema de formação. A saúde fora da educação é o único sistema que, pela Constituição, tem uma estrutura de educação. A gente tem no Ministério da Educação a Secretaria da Educação Superior, né? De ensino básico. Na saúde a gente tem uma área de educação para organizar a formação dos quadros. E tem um papel constitucional no Ministério. Né? Exatamente. Então, eu queria trazer esses elementos que são interpelantes, que podem ser aprofundados, podem ser trazidos à realidade. Eu sei do drama de atuar, aqui eu fico mais quieto porque quero respeitar o ambiente. Na minha universidade, eu coordenei uma série de debates movidos pelos estudantes, por exemplo, no campo da educação, como fazer tese em tempo de golpe. Tudo é transitivo, tá? Tudo rapidamente se... O golpe, vai ter gente que vai dizer que não, está tudo constitucional. Tá? Vamos discutir isso. Né? Vamos discutir. Eu discuti com o nosso amigo querido, o senador Cristóvão, se você é golpista, eu disse aí. Eles como está na Constituição? Eu falei, está na Constituição com alguns requisitos. Mas, independente disso, que requer muita interpretação, vou lhe dar só um para você entender porque você é golpista. Na democracia, o povo decide a política e erra. Ele tem o direito de errar. Então, se discute como ele corrige o erro. Se alguém se sobrepõe a isso e apresenta uma alternativa que foge desse padrão, golpeia. No sentido político do termo. E usei como elemento designativo da noção de golpe o referencial no contexto da ciência política moderna do golpe de Luiz Bonaparte, o 18 Brumário, mostrando como o formalismo jurídico se prestou, a folha de papel, a comatar um ato de força, de substituição de um grupo político ao processo deliberativo que só pode ser social, né? Com todo o direito que o povo tem de errar. Com todo o direito que o povo tem de errar. Por exemplo, o povo americano agora está lá, a Judith Butler disse que é fruto desse processo. Ela diz lá, preferir eleger um louco a votar numa mulher. Ela disse. Se bem que eu não sei se a mulher que estava em disputa era feminista, mas é a questão lá da cultura. Bem, então, com esses referenciais, a gente discutiu um pouco aqui o que está em jogo, porque, no fundo, a gente fala com um horizonte do momento que a gente acumulou, que é a luta pela Constituição Democrática, expresso na Constituição de 88, com determinadas qualificações do ponto de vista da legitimidade da política, e sem nos darmos conta, estamos assistindo a um processo de desconstitucionalização acumulado com um processo de reconstitucionalização antípoda daquela que a Constituinte formulou.
está presente nas emendas que estão. E que são o contrário do que a outra realizou. As PECs, PEC da reforma trabalhista, PEC da reforma previdenciária, PEC do teto. É uma outra Constituição, gente. Lembrem-se que os militares produziram uma Constituição em 1967, não é isso? E em 1969, mantendo aquela Constituição, editaram uma grande emenda, tão grande que as pessoas, inclusive, dizem que é a Constituição de 69. Não é, mas que reinseriu na Constituição anterior deles ainda um avanço no sentido da tecnocracia acumulativa de entrega dos capitais nacionais à ganância internacional, ou aos acordos internacionais, ou às orientações do que ainda não foi revogado, que é o consenso de Washington, né? E que está aí a nos desafiar, não só no pré-sal, não só na questão da reforma trabalhista, mas naquela área que implica a manutenção dos fundamentos dos bens sociais que a Constituição elaborou, dentro deles a saúde e seu sistema único de seguridade. Isso? Toda a seguridade está em jogo, né? LOAS e tudo mais que envolve assistência e previdência. Bom, espero que isso seja o pontapé, o pressuposto inquietante para, como vocês disseram, né, balizar as discussões que vão ser travadas ao longo do curso. E,